Após o título de 1988, o ambiente dentro da equipe McLaren era de paz. Tanto Senna quanto Prost viam um no outro a figura de um forte adversário, mas não havia um clima de guerra explícita. No decorrer da temporada de 89, a situação mudou, e tudo começou com o fatídico GP de San Marino daquele ano. Após supostamente descumprir um acordo proposto por ele mesmo, Senna provocou a raiva de Prost, que passou a combater ferozmente o brasileiro dentro e fora das pistas. A disputa iniciada naquele dia alimentou os anos seguintes da Fórmula 1, com uma das rivalidades mais impressionantes de toda a história da competição. O GP de San Marino era disputado no circuito de Imola, na Itália, e tinha esse nome devido a um mero acordo comercial. O circuito Enzo e Dino Ferrari era considerado como a segunda casa da Ferrari e recebeu o GP nos dias 21 a 23 de abril. Mesmo com a derrota na primeira prova, a McLaren mantinha o domínio absoluto da categoria após aniquilar a concorrência um ano antes. A relação entre Senna e Prost era sadia, com disputas duras, mas leais. Após o GP brasileiro disputado em Jacarepaguá, Senna teria proposto um acordo a Prost. Eles não se atacariam na primeira volta da próxima corrida, para evitar que um dos dois, ou ambos, saíssem da prova logo no começo. Prost concordou e desta forma a equipe foi para Imola dias antes para realizar testes antes da prova. Em 8 dias, a equipe testou todo o carro, indo da aerodinâmica até os freios e o consumo de combustível. As sessões de treinos livres ocorreram normalmente, com a McLaren ocupando os primeiros tempos como de costume. Gabriele Tarquini foi chamado às pressas na AGS para substituir Philipp Streiff, que ficou gravemente ferido em um acidente em Jacarepaguá. Devido à severidade do acidente, das más condições de resgate e também de transporte, Streiff ficou tetraplégico e nunca mais pôde correr. A equipe Tyrrell, por sua vez, estreava o modelo 018, colocando um carro no grid para Michele Alboreto. Para o seu companheiro de equipe, Jonathan Palmer, restou o modelo antigo, o 017B. No qualifying, os testes da McLaren mostraram resultado, com Senna na pole e Prost em segundo. Mansell aparecia com a sua Ferrari em terceiro, 1,6 segundos atrás de Prost, e fechando a segunda fila, se classificou Patrese da Williams. Completaram o top 10 Gerhard Berger com a outra Ferrari em quinto, Thierry Boutsen, Alessandro Nannini, Nelson Piquet com a horrorosa Lotus Judge em oitavo, Alex Caffey e Olivier Grouillard da Ligier em décimo. Dada a luz verde, Senna disparou na frente com seu companheiro em segundo. Mansell tentou ultrapassar Prost na saída da Tamburello, mas o francês defendeu a posição e o britânico passou a ser alvo de Patrese. Logo atrás vinham Berger em quinto e Boutsen em sexto, segurando as posições. Ainda na primeira volta, Ivan Capelli da March abandonou após rodar e bater ao chegar na Rivasa. A corrida permaneceu relativamente tranquila até a quarta volta, quando Berger passou reto na Tamburello e bateu a mais de 200 km por hora. Como a corrida ainda estava no início, o tanque da Ferrari ainda estava completamente cheio e com o choque ele se rompeu. Dado o impacto e a velocidade, o carro inteiro tomou um banho de gasolina e acabou pegando fogo. A bandeira vermelha foi acionada e os bombeiros demoraram 15,2 segundos para chegar e começar o combate ao fogo, que durou outros 5 segundos. Dada a gravidade da situação, a prova teve relargada 1 hora depois em procedimento parado, e a classificação final seria resultado da soma dos tempos da primeira com a segunda parte. Com mais 55 voltas programadas, o reinício teve Prost se saindo melhor, ultrapassando Senna ainda nos primeiros metros. Mansell não conseguiu repetir a primeira largada e acabou ficando para trás de Patrese e Nannini. Ao chegar na curva Tosa, Senna colocou o carro de lado e ultrapassou Prost, retomando a liderança. Assim que a disputa foi decidida, os dois passaram a imprimir um ritmo forte perante o restante do grid, que disputava uma corrida à parte. Grouillard foi desclassificado na volta 10 devido a manutenções realizadas no carro durante a bandeira vermelha. Na volta 11, foi a vez de Stefano Modena bater com seu Brabham na chegada da Rivasa, após rodar de forma semelhante a Capelli. Mansell, Patrese e Nannini permaneciam lutando pelo terceiro lugar, mas a disputa não durou muito. Na volta 21, a Williams teve um problema de motor e Patrese precisou abandonar. 2 voltas depois, foi a vez da Ferrari de Mansell ter problemas, dessa vez na caixa de marchas.
Sem os dois, Nannini permaneceu intocado na terceira posição dali até a linha de chegada. Na frente, Prost permanecia perseguindo Senna, mas ficava claro que o francês não tinha o mesmo ritmo do brasileiro e na volta 42 o piloto rodou sozinho na variante Bassa. Piquet, que vinha fazendo milagre com a Lotus, precisou abandonar na volta 29 com problemas no motor. 10 voltas depois, outro brasileiro, Maurício Gugelmin, também abandonou, dessa vez com uma falha na caixa de marchas. Mesmo com problemas para seguir Senna, Prost permanecia esmagando o restante do grid e ao fim da prova, os dois pilotos da McLaren já haviam colocado uma volta em todos os adversários. O restante da corrida foi mais tranquila e sem maiores problemas, Senna venceu a prova, Prost chegou em segundo e Nannini fechou o pódio em terceiro. Completaram o top 10 Boutsen, Warwick, Palmer da Tyrrell, Cafe, Tarquini com um excelente oitavo lugar, Ed Cheever e Andrea de Cesaris com a Dallara. Logo após a corrida, a Williams de Boutsen e o Dallara de Cafe foram desclassificados devido a uma troca irregular de pneus. O procedimento foi realizado durante a bandeira vermelha gerada por Berger e, em teoria, ninguém tinha autorização para mexer nos carros. Na prática, foi descoberto que fiscais italianos haviam autorizado a troca e as posições foram devolvidas aos dois. No pódio, uma cena inusitada. As garrafas de champanhe não estavam com as rolhas frouxas para facilitar a festa, obrigando os pilotos a fazer um último esforço na comemoração. Após a corrida, Alain Prost estava enfurecido, argumentando que o acordo feito antes da prova havia sido quebrado. 6 meses antes, uma situação semelhante havia acontecido no GP de Portugal, mas o Clementros 2 ainda era estável. Para Prost, o que aconteceu em Imola foi a gota d'água. Senna, por outro lado, se justificou dizendo que o acordo não valia no caso de uma relargada, já que a ideia era não ultrapassar na primeira volta, situação que já tinha acontecido. Prost não aceitou a desculpa e a situação dentro da equipe começou a ficar tensa. O problema era tão grave que Ron Dennis chamou os dois para uma reunião durante testes no circuito de Pembrey, no país de Gales. Ron teria sido bastante duro com o brasileiro, que teria ido às lágrimas e pedido desculpas, mas ali o dano já estava feito. Na corrida seguinte em Mônaco, Prost deu uma raivosa entrevista ao jornal francês L'Équipe, explicando sobre o acordo quebrado. Essa briga tornada pública foi a primeira de muitas entre os dois pilotos, que alimentou a explosiva rivalidade entre eles. Naquele ano em especial, a disputa terminou de forma controversa, com um acidente entre os dois durante o GP do Japão, onde Prost foi coroado campeão e Senna correu o risco de perder a superlicença. Após todo o incidente, o francês mudou de equipe e a tensão dentro da McLaren se dissipou. A briga entre os dois durou até meados de 1993, em um momento no qual Senna possuía um carro consideravelmente inferior ao de Prost, que estava prestes a sair da Fórmula 1. O fim público da briga aconteceu em Adelaide, quando Senna puxou Prost para junto de si no topo do pódio, erguendo a mão do francês. Após a corrida, os dois voltaram a manter contato e se tornaram amigos, uma amizade que infelizmente não teve tempo de florescer do jeito que todos gostaríamos de ver. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!